Olá, sou José Carlos, aluno da Universidade de Cabo Verde, no primeiro ano do curso Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. Estou aqui no âmbito da disciplina História e Cultura Portuguesa para apresentar o desenvolvimento oral do tema 2, para falar um pouco sobre patrimônio cultural e campo de concentração de Tarrafal, no sentido de fundamentar a sua candidatura para o patrimônio mundial. Bom, para falar de patrimônio mundial, primeiramente, temos de perceber o que é isso de patrimônio. E patrimônio está relacionado com história e memória. Bom, vamos falar primeiro da história. O que eu, no vídeo anterior, no desenvolvimento oral de tema 1, já tinha falado também sobre história. Que história é uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, ou seja, é aquilo que nos faz acessar ao passado. E é um tempo que ficou para trás e a história nos ajuda a acessar esse tempo. Os historiadores usam várias fontes de informações para construir a sucessão de processos históricos. Essas fontes são escritos, gravações, entrevistas, história oral e achados arqueológicos. Bom, também uma outra forma de acessar a esse passado é a memória. A memória, etimologicamente, é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, seja internamente no cérebro, aquilo que chamamos de memória biológica, seja externamente em dispositivos artificiais, aquilo que chamamos de memória artificial. Mas o que é isso de memória cultural? O que está relacionado com memória cultural? Bom, memória cultural está relacionado a um desejo de identidade, ou seja, é fazer lembrar algo que justifica a ação no presente. A memória nem sempre é trabalhada por historiadores. Pode ser trabalhada por qualquer outra pessoa, diferentemente da história, que é trabalhada pelos historiadores. Existe memória efetiva e memória de grupo. A memória efetiva é, por exemplo, quando lembramos que fizemos algo na infância e essa memória fica guardado ali no nosso cérebro, depois usamos quando é necessário. E existe a memória de grupo, como, por exemplo, quando um grupo de pessoas deseja criar memórias de lugares ou patrimônio sobre o seu passado. Por exemplo, campo de concentração, já que é o nosso tema. Campo de concentração de Tarrafal de Santiago, se visitamos ali, podemos perceber um pouco da história da grande regime de ditadura que vivia entre os anos de 1929 a 1974. Mas só que Tarrafal de Santiago foi instituída no ano de 1930 no ano de 1936. Então, no campo de concentração de Tarrafal de Santiago, há um grande trabalho a desenvolver sob o projeto de memória, no sentido de educar e conscientizar toda a sociedade, quer cabo-verdiana, quer mundial, sobre os horrores cometidos pelo regime salazarista
e que não veio e que jamais será, que não veio, que não pode ser repetida essa história. Então, esse exemplo remete à memória de grupo e é o próprio projeto de Estado. Então, já falamos de memória e de história. Agora, o ponto focal da nossa conversa, que é o patrimônio cultural. O que é isso de patrimônio? Bom, patrimônio tem a ver com heranças. Inicialmente foi tomado como herança de pais, as heranças que os pais deixam para os filhos. Esses eram inicialmente considerados patrimônios e até agora é considerado patrimônios. Mas com o passar do tempo e culturalmente esse patrimônio passou a ter uma percepção mais abrangente. Ou seja, passou a ser visto como herança coletiva. Ou seja, bens coletivos, não individuais. E temos dois tipos de patrimônio cultural. Temos aquela que é tangível, aquela, aliás, que é intangível. Intangível são aqueles patrimônios que não podem ser vistos ou palpáveis. São representações tais como valores, crenças, os costumes. Dentro desses podemos ter música, por exemplo, teatro, tudo isso são considerados patrimônios cultural intangível. E temos patrimônio cultural tangível. Se temos intangível, que não se vê e não é palpável. Agora, patrimônio cultural tangível são aqueles que podem ser vistos ou palpáveis. Então, esses patrimônios que são tangíveis, palpáveis, são, por exemplo, os artefactos físicos, os etnográficos, objetos com valores anteorológicos e artísticos, os edifícios, as construções, os objetos. Então, tudo isso podemos considerá-lo patrimônio cultural tangível. Podemos dar um exemplo prático, que é o nosso tema de trabalho, que é campo de concentração. Então, o campo de concentração de Santiago já tinha ali o campo de concentração de Santiago. Ela também tinha, ela era apelidada também por um outro nome, que é campo de morte lenta, que é uma frase muito forte. Campo de concentração de Tarrafal Santiago fica situada na aldeia de Chambon, logo à entrada de Tarrafal. Então, ela foi instituída pelo Estado Novo sob um regime de ditadura chefiada pelo Antônio Oliveira Salazar, no ano de 1939, com o objetivo de encarcerar os políticos ou qualquer indivíduo que era visto como inimigo da ditadura salazarista. Então, todo que era visto como inimigo da ditadura do regime salazarista eram colocados, eram aprisionados
para ser interrogados e até poderiam ser presos. Então, para isso, para ter uma organização que controla, que controla tudo isso, foi criada a PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Ela foi criada 22 de outubro de 1945. Ela foi criada no auge do Estado Novo. Então, eles tinham a carta branca para perseguir, prender, interrogar qualquer indivíduo que fosse visto como opositores ao regime. Mesmo aqueles que somente desconfiaram de que ele era opositor, que falava contra o regime, ele era um suposto, digamos assim, criminoso, de acordo com a PIDE. Então, nesse mesmo tempo também, o mundo estava a atravessar por acontecimentos trágicos, tais como a Segunda Guerra Mundial, que tinha tirado vidas de várias pessoas. Já tinha passado a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. E depois também tinha as outras ditaduras na Europa, tais como na Alemanha e na Itália. Também o ditador Adolfo Hitler e o Mussolini são um dos grandes ditadores que eram igual, digamos assim, ao Salazar. Então, pegando no ponto de campo de concentração, ela foi escolhida estrategicamente por esse lugar ser deserta, fica bem longe da cidade da praia. Então, ali eram torturadas, os presos sofriam de privações de sono, colocavam em isolamento, más condições de alimento, higienes, de saúde, higienes quer de saúde, tudo isso, então, tudo isso era feito ali no campo de concentração de Tarrafal. Ali também era um local muito quente. Até agora. Um lugar quente, propício para mosquitos na época das chuvas. E muitas pessoas também, muitos presos, morreram ali por causa de transmissões de doenças vectoriais também. Campo de concentração também, como já tinha dito, foi criado nesse regime e não foi somente campo, não foi somente esse prisão, digamos assim, que foi criado. Também criaram mais 5 prisões pelo regime salazarista. E um deles é a prisão de Aljube, em Lisboa, que fica que na altura, quando eram superlotados, deslocavam os presos para Aljube, no Porto. A prisão de Caxias, em Oeiras, Lisboa, a prisão de Peniche, que eram destinados para pessoas com pena mais longa e que ali também tinha uma alta segurança também. A prisão de Antônio Maria Cardoso, em Angra. Então, todas essas prisões eram sinônimos de torturas e horrores. E para além dessas prisões, digamos assim, que é numa dimensão maior, existia também outras prisões, digamos assim, menores, espalhados por quase todas as colônias portuguesas.
Então, no campo de concentração de Tarrafal, na primeira fase, entre os anos de 1936 a 1954, eram destinados somente para os opositores portugueses. Daí que no dia 29 de outubro de 1936 chegaram ali cerca de 150 e tal detidos, que são considerados antifascistas. Eles eram também considerados participantes da revolta dos marinheiros de 1936. Então, eles eram trazidos de Portugal, eram colocados ali em lonas, tendas, e ainda eram obrigados a construir o murro do campo sob debaixo de uma temperatura elevadíssima que ali se sentia. Também foi criado umas celas que denominaram de frigideira. Também os presos chamavam isso de câmara de eliminação, ou seja, câmara de torturas. Todos sentiram medo de passar por ali. Isso porque era um lugar extremamente pequeno, com cerca de 1 metro e poucos de comprimento, eram privados de luz, tinha apenas uma janelinha com grades, bem pequeno mesmo, encostado ali ao teto, e era um lugar extremamente quente, fazia ali cerca de 50 a 60 graus Celsius, que rondavam ali por dentro dessa cela, que era por isso que era denominado frigideira. Ela é responsável por maioria de mortes que ocorreram ali na câmara de concentração. A frigideira, digamos assim, ela era a responsável pela morte das pessoas. Dos 340 antifascistas portugueses que passaram pelo campo de concentração, morreram 34 devido à tortura. Permanecer no campo de concentração era quase que tinha a sentença de morte aos familiares em Portugal. Ao ouvir, por exemplo, que um dos familiares é considerado criminoso e que ia ser exilado aqui em campo de concentração, eram como se fosse dar uma sentença de morte para aquela pessoa. Já na segunda fase da campo de concentração, no ano de 1961, 14 de abril, reabriu a porta, mas dessa vez era destinados para os prisioneiros militantes que lutavam contra o regime colonial, tanto os angolanos, os guineenses e os cabo-verdianos. E eles também passaram pela frigideira e morreram um angolano e 2 guineenses. Mas, mais uma vez, todo aquele que era contra o regime colonial eram presos e torturados ali no campo de concentração. Então, na sequência de Revolução dos Escravos de 25 de abril de 1974 e com o fim da ditadura do Estado Novo, onde já era liderado desde 1968 por Marcelo Caetano, porque Salazar já tinha sofrido um AVC e não podia estar ali no comando do regime. Então foi sucedido pelo Marcelo Caetano
por volta de 1968. E Marcelo Caetano foi cercado por General Spínola e foi obrigado a entregar o poder ao governo, ao atual General Spínola. E depois, logo no que foi dado a Revolução de Escravos, do Cravos de 25 de Abril, a porta de Tarrafal de Santiago foi aberto. E logo em 2009, o campo de concentração foi transformado no Museu de Resistência. Então, campo de concentração de Tarrafal foi considerado um marco histórico importante tanto para Cabo Verde como para Portugal. Isso porque é uma memória coletiva. Foi aqui fixada aqui em Cabo Verde o campo, mas o protagonista principal dessa criação de campo foi Portugal. Como sabemos, nós éramos colónias portugueses e a história de Portugal e Cabo Verde está interligados. Não podemos falar de campo de concentração em Santiago somente sem se falar também de Portugal, do regime que vivia nessa época, porque ela só é criada ou fundada devido a esse regime fascista e regime fascista e e como já tinha falado antes, o objetivo a priori era para trazer para cá os portugueses que eram vistos como inimigos do Estado Novo. Mas só que na segunda fase já trouxeram presos de outros países que eram colonizados por Portugal e também presos de Cabo Verde. Então, são histórias entre povos que se cruzam aqui, que se cruzaram aqui na Tarrafal de Santiago. Ali também foi violada todos os direitos que na primeira fase funcionou como exílio e extermínio de presos políticos portugueses. Outros europeus que lutaram para a liberdade e na segunda fase para militantes e combatentes do movimento africanos anticolonial que lutavam pela liberdade para a sua independência. Então, foi uma luta comum, tanto os portugueses que queriam a liberdade, também como os militantes e combatentes também queriam a liberdade, queriam a sua independência. Portanto, havia uma luta comum entre eles. Ali em campo de concentração é uma estrutura histórica de valores, de vários valores que englobam várias nacionalidades, não somente Portugal e Cabo Verde, mas também, como já tinha falado, ali passaram angolanos, ingleses, guineenses, etc. Pessoas que eram de colônia portugueses. Por esse motivo que ela tem toda a potencialidade de ser levado a patrimônio cultural mundial, assim como a Morna também que foi considerado patrimônio cultural imaterial mundial desde 19 de dezembro de 2019.
considerando os requisitos necessários, acho que ela deve ser considerada patrimônio cultural mundial, isso porque nela carrega uma memória de opressão, de violência, de crimes bárbaros, levando à perda de vidas humanas. Como, por exemplo, eu já fui ali no campo de concentração de Tarrafal para fazer uma visita, e o que mais me chamou a atenção foi na enfermaria. Quando cheguei ali, atento, fui lendo o que tinha escrito, as mensagens que tinha escrito nas paredes, e vi uma mensagem ali que me chamou muita atenção, que um doente foi ter com o enfermeiro, e o enfermeiro respondeu para ele que ele não, aliás, o médico, que ele não estava ali que é para tratar os doentes, mas sim ele estava ali que era para passar atestado de óbito. Isso chamou-me muita atenção, só para termos uma ideia da tamanha crueldade, digamos assim, que vivia ali. Bom, eu só fico por aqui.